Primeiramente, oi, né? Eu não sei nem por onde começar. Me pediram pra fazer esse vídeo, mas eu vou fazer já que é pra fazer, né? Falei muito fazer, perdão. Eu sou desse jeitinho mesmo, o vídeo vai ser mais do jeito que eu sou mesmo. Bom, tem uma amiga minha, que eu não vou colocar o nome aqui e tal, mas ela veio falando pra mim que eu falava muito bem e que eu deveria conversar mais sobre isso. Eu deveria falar mais para as pessoas sobre como eu lido com a vida, com os problemas que eu já tive e com tanta coisa que acontece na minha vida, eu deveria externalizar isso como uma forma de motivar as pessoas a serem melhores com elas mesmas e com as outras pessoas à volta. Bom, eu vou passar mais ou menos assim, bem por cima da minha história de vida, do jeito que eu sou, mas para ter um contexto do porquê eu sou assim. Eu cresci sozinha, praticamente. Infelizmente, minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos, então eu não tive aquela figura materna que te abraça quando você cai, quando você tá triste, te mostra como que é prender o cabelo, como que é cuidar do seu cabelo. O meu cabelo cacheado eu puxei dela. Então, assim, eu tive que aprender na base da marra como que era ser uma mulher. Meu pai me ajudou muito, mas é óbvio que é muito diferente o pai saber lidar com algumas coisas que a mãe teria muito mais facilidade, assim como a mãe também seria difícil lidar com coisas se eu não tivesse o meu pai. E eu comecei a ter, desde muito nova, não é uma personalidade, eu tive uma independência muito grande. Eu sempre soube muito bem me virar sozinha, mas eu ainda tinha muita dependência dos outros. Eu ainda era muito carente de afeto, pois a minha mãe faleceu quando eu era muito pequena. E aí, por conta disso, eu me lasquei muito, porque eu confiava em pessoas que não eram minhas amigas, eu confiava em pessoas que não eram para ser o meu porto seguro, se assim eu posso dizer. E eu tive relacionamentos tóxicos, pessoas ruins à minha volta, tudo isso por essa carência que eu sentia que eu deveria para ser feliz ter outra pessoa, ter um outro alguém a quem eu devesse amar e ser amada por ele, ou uma amizade que eu devesse ter muito próxima, e essa nunca foi a realidade, né? E por conta disso, eu criei muita dependência em algumas pessoas. Quando eu queria fazer algo, sempre tinha que ter alguém comigo. Quando eu queria sair, eu queria ir no cinema, eu queria ir no shopping, eu queria ir no centro da cidade para comprar uma maquiagem ou alguma coisa, alguém tinha que estar junto comigo. Eu me tornei uma pessoa muito dependente dos outros. E eu nunca tive esse apoio imenso de: ah, não, tá tudo bem, vem aqui, a gente vai junto. Eu sempre tinha que me virar. Então, mesmo eu tendo essa dependência nas pessoas, eu era forçada a não depender de ninguém. Porque eu não tinha muitos amigos. Como eu disse, eu confiava em pessoas que eram muito falsas comigo e só olhavam para mim por algum tipo de benefício. Seja a pessoa desabafar em tudo o que acontecia e eu escutar, mas quando eu precisava desabafar não tinha uma pessoa ali, não tinha alguém próximo. Então eu comecei a ficar muito mal. Eu tive depressão. Até hoje eu tenho ansiedade, mas eu consigo lidar um pouco melhor do que o que eu lidava antes. E eu comecei a fazer terapia quando eu tinha uns 12 para 13 anos. Eu fiquei bastante tempo, eu fiquei até fazer 18 anos fazendo terapia. E eu comecei a entender como as coisas funcionavam na minha cabeça. Eu comecei a me aproximar mais da minha espiritualidade. Eu comecei a criar ainda mais proximidade com tudo o que eu acreditava. Eu antes era forçada a ir em uma religião específica, a qual eu nunca me senti bem nela,
Mas pós algum tempo eu comecei a entender qual eu realmente queria seguir, qual era o caminho que eu desejava trilhar. E por conta disso, eu comecei a mudar as coisas que eu pensava, eu comecei a mudar quem eu era, o que eu acreditava, comecei a ser uma pessoa melhor em tudo o que eu ia fazer. E aí veio a questão dessa minha amiga me pedir para que eu passasse isso para outras pessoas. Por quê? Eu me vi na pior fase da minha vida sozinha, tendo que lidar com inúmeros problemas, como a depressão, a ansiedade, crises de pânico que apareciam. Então, tudo isso eu tinha que lidar sozinha. E depois de um tempo, eu comecei a ver os meus amigos tendo esses problemas. Pessoas que agora sim eram amigos que iam ficar por muito tempo. E eu consegui fazer o possível para ajudar pessoas a serem melhor com elas mesmas. Porque não é sobre você não ter problemas, não é sobre você não sentir nada. É sobre você entender que tá tudo bem. Tem dia que vai estar ruim, tem dia que vai estar bom, tem dias que você não vai querer levantar da cama, mas que você não pode desistir. E não é você ficar com esse sentimento de eu tenho que me forçar a parecer que eu estou bem. Não, não é isso. Você não precisa se forçar nada. Se você não estiver se sentindo bem, e daí? Quanta gente por aí não tá bem? E não é problema chorar. Eu vejo muitas pessoas, eu não vou chorar de jeito nenhum porque isso é coisa de gente fraca. Pelo contrário. Pessoas fortes são aquelas que sabem o que estão passando e decidem lidar com aquilo. E tá tudo bem. Quando eu conversei com ela, essa minha amiga, ela veio falando pra mim o quão triste ela tava, passando por muitos problemas na família dela, o quanto ela brigava com a mãe dela, e a mãe dela é uma pessoa narcisista. E ela dizia que tudo era culpa dela, que ela se sentia culpada por tudo que a mãe dela dizia. A mãe dela dizia que ela era uma filha horrível, ela acreditava. A mãe dela dizia que ela era o problema e o arrependimento maior que ela tinha na vida, e ela acreditava. E é óbvio que eu não sou uma psicóloga, eu não sou formada, né? Mas o pouco que eu puder passar para ajudar os meus amigos, eu vou passar. Porque eu não tive isso. Eu passei por muita coisa ruim. Como eu disse, eu vou passar só por cima, porque senão o vídeo vai ficar com 40 horas. E não é exatamente sobre o que eu tô passando, e sim o que eu quero ajudar as outras pessoas. Depois que comecei a fazer a terapia, isso me ajudou muito. Então eu sempre falo para os meus amigos e recomendo a procurar fazer uma terapia, porque realmente ajuda. E também não adianta que nem eu mentia muito no começo. Quando eu comecei, eu não vou ser hipócrita, quando eu comecei na terapia eu não queria contar nada. Eu não queria contar nada do que acontecia comigo, o que eu pensava. Mas depois de um tempo eu comecei a realmente contar as coisas. Realmente mostrar o que eu estava sentindo. E ali eu comecei a entender como eu poderia mudar tudo isso. Eu perdi um amigo ano passado por conta da depressão. Ele acabou, enfim, fazendo a passagem para o outro lado. E isso também interferiu em quem eu sou hoje. Porque por mais que seja recente, entre aspas, né, 1 ano só, isso me mostrou que às vezes tudo o que a gente precisa no mundo é um pouco de apoio. E a gente tem muito apoio, às vezes, na família. Família que às vezes não é tudo o que a gente precisa. Porque, infelizmente, tem muita família que não sabe abraçar a pessoa que tá passando por dificuldade. Chama de louco, fala que tá mentindo, fala que é falta de Deus no coração, fala que é falta de emprego ou falta de vergonha na cara. E é uma doença. Quantas vezes eu escutei que a minha depressão era frescura.
falta de Deus. Hoje, eu tenho muito mais Deus do que a maioria das pessoas que falavam isso pra mim. Só que o Deus em quem eu acredito não é igual ao que todos falam. Ah, porque a ira divina, você não pode fazer isso, porque você está indo contra a lei de Deus. Esse não é o Deus que eu acredito. Tem muita gente falando sobre o quão bondoso Deus é. Mas se Deus é amor, por que ele teria raiva da gente? Por que ele teria uma ira? A ira divina. É óbvio, não vamos ser hipócritas. Deus não está nem um pouco feliz com o que está acontecendo no mundo. Ninguém aqui é bobo. A gente está vendo um monte de gente fazendo coisas terríveis. Mas em nenhum momento ele se vingou. Quem está se destruindo sozinho é a gente. Não é ele. Então, quando eu escutava coisas como essa, eu começava a pensar que talvez Deus não gostasse de mim. Eu estar tendo uma depressão fosse algo contra Deus. E eu comecei a não acreditar mais, duvidar de Deus. Falar que talvez se ele me odiasse, mesmo eu tendo toda aquela dor dentro de mim, o problema talvez não fosse só isso. Talvez fosse eu fosse um problema para Deus. E hoje, com a espiritualidade que eu tenho, com tudo o que eu procuro estudar diariamente, vou estudar até o resto da minha vida, eu entendi que na realidade, os humanos eles tentam colocar culpa nas pessoas que são diferentes. Se você escolhe se cuidar e parar de pensar no que os outros dizem, vão dizer que você está errado. Quando você escolhe cuidar da tua vida, cuidar de quem você é e do devido valor que você tem, muita gente vai ficar contra você. Quando eu decidi realmente mudar o que eu era e parar de pensar no que os outros iam dizer ou deixar de dizer de mim, muita gente falou que eu estava louca. Eu desfiz amigos, me afastei de familiares, me afastei de tanta gente que era supostamente boa pra mim. Terminei relacionamentos. E eu tô aqui. Pessoas que vinham até mim pela minha religião pra pedir um monte de coisas, pra eu passar feitiços pra essa pessoa passar em prova. E depois, quando eu não era útil, me falavam tudo que a pessoa contava de mim pelas costas. Então, aprender a se cuidar é a melhor coisa do mundo. E não é fácil. Às vezes a gente espera uma fórmula mágica. Eu vou tomar isso aqui e amanhã eu vou estar me amando, eu vou estar me cuidando, eu vou estar ótimo. E não é assim. Tudo é um processo. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero que as outras pessoas também tenham esse processo. O mundo já tá cheio de tanta gente ruim. O mundo já tá cheio de tanta gente que vai apontar o dedo na tua cara e falar: você não é digno, você não é merecedor. Mas você é sim. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu repito muito ela. A frase é: quando você levanta do caixão, acaba o velório. E é exatamente sobre isso. Quando você se dá o devido valor e levanta do caixão, ninguém mais vai ficar te velando. E eu não estou falando sobre isso de uma forma... então quer dizer que você está falando sobre... O que eu estou falando é que a partir do momento que você impõe os limites, aqueles que não querem os seus limites, eles vão se afastar. Eles vão dizer que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa egoísta, que você é uma pessoa falsa, que você é uma pessoa... a pior pessoa do mundo, porque você era fácil de acesso. Cuidem mais de vocês. A gente já não sabe mais qual vai ser o dia de amanhã. Por quê? Olha o mundo do jeito que tá. A gente tá vendo o nosso planeta queimando. A gente tá vendo cada dia mais quente. A gente vai ficar até quando deixando de cuidar da gente?
para quando fizer a passagem também para o outro lado e carregado de arrependimento e dor? Eu sei que eu não sou velha, eu não sou. Tem muita coisa para aprender ainda. Eu tenho 22 anos só. Mas até quando a gente vai ficar nesse lenga-lenga? É óbvio que você não deve deixar de ser uma pessoa boa. Mas você deve deixar de ser só bom para os outros. Tem uma metáfora que diz: quando você dá um pão para uma mãe e ela está faminta, ela tende a pegar o pão e entregar para os filhos. Só que se a mãe não tem força para cuidar dos filhos, de qualquer jeito eles vão ficar desamparados. Então, o que a gente deve fazer é justamente dividir o pão. Você deve cuidar de você, se você quer cuidar das outras pessoas, mas em primeiro lugar de você. Se você não tem força, se você não tem respeito por si mesmo, se você não tem controle sobre os seus próprios problemas, como você vai resolver o problema dos outros? Primeiro que você não vai resolver o problema dos outros, né? Mas como é que você vai cuidar das pessoas que você ama se você não tiver força para cuidar nem de você? Então, em primeiro lugar, cuide de você. Vai fazer uma terapia. Se você estiver trabalhando muito, estiver cansado, tira um dia de descanso. Nossa, eu trabalho 6x1. O domingo que você estiver livre, tira pra você. Ai, mas meus amigos estão me chamando pra sair. Você tem condições físicas de estar saindo com eles? Porque às vezes o problema não é só o dinheiro. Às vezes o problema é o cansaço físico. Se você não tá aguentando ficar em pé, como é que você vai sair? É aprender a lidar com a realidade do jeito que ela é. Se forem amigos de verdade, eles vão entender o teu cansaço e eles não vão ficar bravos. E é isso. Quando a gente começa a entender que sem o nosso corpo, como dizem, o nosso corpo é um templo, se você não cuida do seu templo, como a sua divindade vai ficar forte? Como a sua divindade vai conseguir cuidar de você? Quando você vai num templo, seja uma igreja, seja um templo budista, seja o que for, ele tem que estar bem cuidado. Porque se é para um Deus, ele tem que estar lindo. E se nós temos a luz de Deus dentro da gente, por que o nosso templo está sempre feio? Por que o nosso templo está sempre descuidado? E eu não estou falando só de aparência. De, ai, nossa, eu não me cuido, eu não coloco uma roupa de marca. Não, não é isso. É justamente sobre se cuidar. Se preservar de coisas que você não precisava estar vivendo. Também é sobre puxar a orelha da pessoa e falar assim, olha, se você não está tendo condição, como é que você quer? Então, o que eu venho aqui falar hoje, nesse vídeo que ficou um pouco grande, é isso. Cuidem mais de vocês, prezem mais pela vida de vocês. A gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã. Então, quando a gente fizer a passagem para o outro lado, vamos fazer uma passagem que seja cheia de verdade, de amor, não de arrependimento. Que o único arrependimento que a gente tenha seja de não ter zoado mais, de não ter saído mais, de não ter brincado mais. Nunca o de não ter vivido o suficiente, de forma negativa. Eu podia ter amado mais, eu podia ter feito mais coisas. Que a gente possa ir de uma forma que não tenha arrependimento. Vai viver a vida. Quando você estiver descansado, sai com seus amigos também. Mas primeiro cuida de você. A gente está tão acostumado a cuidar dos outros que esquece que quando a gente precisa, a maioria não está ali para ajudar. Seja você a pessoa que vai te cuidar. É isso. Beijo no coração de cada um. Provavelmente vou vir falar aqui muitos outros vídeos de assuntos aleatórios, mas eu precisava colocar isso para fora, externalizar. E é isso. Espero que toque o coração de cada pessoa que tá aí. Beijinho de novo.